Você já ouviu alguém falar sobre Montesquieu? Eu sou o Lucas e hoje nós iremos apresentar um pouco da história de um dos nomes mais famosos da filosofia, Montesquieu. Mas antes, vamos voltar um pouco na história. Prontos? Então aqui vamos nós. O Iluminismo, também conhecido por Século das Luzes, foi um movimento filosófico, intelectual e político de origem burguesa. Surgiu na Europa e se expandiu por todo o mundo no final do século XVII e início do século XVIII. Além de defender o saber científico e a racionalidade, as ideias iluministas defendiam a igualdade, liberdade e fraternidade, ideias que nortearam a Revolução Francesa, a separação da Igreja e do Estado, a tolerância religiosa e principalmente a oposição à monarquia absolutista e aos dogmas da Igreja Católica Romana. Desde então, muitas famosas figuras iluministas e filósofas começaram a surgir, como Montesquieu. Famoso por sua teoria da separação dos poderes, adotada por quase todas as constituições do mundo, Charles-Louis de Secondat foi um filósofo político francês de formação iluminista e importante crítico. É mais conhecido como Montesquieu, devido ao seu título Barão de la Brède e de Montesquieu. Voltando novamente um pouquinho, precisamos entender como ele se tornou essa figura importante para o iluminismo e a própria Revolução Francesa. Montesquieu era aristocrata, filho de família nobre. Nasceu no dia 18 de janeiro de 1689. Inicialmente, seu aprendizado foi em casa. Somente aos 11 anos entrou para o Colégio Juilly. Esse colégio, comandado por padres oratorianos, ensinava através da doutrina iluminista da época os filhos das mais ricas famílias. Aos 16 anos entrou para o curso de Direito da Universidade de Bordeaux, onde estudou Direito Romano, Biologia, Física e Geologia. Formou-se em 1708 e foi para Paris dar continuidade aos seus estudos. Com a morte do seu pai, 5 anos depois, voltou à cidade natal, La Brède. Em 1715, casou-se com a rica Jeanne de Lartigue. Um ano depois, com a morte de um tio, herdou uma fortuna, assumiu a presidência do Parlamento de Bordeaux e foi nomeado Barão de Montesquieu. O autor revelou-se um crítico severo e irônico da monarquia absolutista, bem como do clero católico. Devido à sua formação acadêmica, Montesquieu se aprofundou no estudo iluminista que tinha iniciado no Colégio Juilly, aliando as ciências naturais e as questões humanas. Sua primeira obra de repercussão foi a chamada Cartas Persas, uma sátira aos costumes e à filosofia francesa. Nessa obra, há críticas constantes às autoridades políticas e religiosas, prática comum entre os iluministas. Por meio de dois personagens, Montesquieu criticou tudo o que incomodava na sociedade francesa da época. Montesquieu, fascinado pelo progresso das ciências físicas e naturais e de suas descobertas a respeito das leis que regiam o mundo físico, propôs a partir daí que a realidade social também devia reger-se por leis. Nesse período, escreveu a sua principal obra, O Espírito das Leis, uma referência mundial para advogados, legisladores e outros cientistas sociais. A obra faz um vasto estudo nas áreas de direito, história, economia, geografia e teoria política, que percorreu mais de 10 anos até sua publicação em 1748. No capítulo mais famoso desse trabalho, além de mostrar sua simpatia pela Constituição inglesa e a monarquia constitucional moderada, Montesquieu formulou a separação e distinção entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, os quais deveriam se autorregular. Em suas palavras, todo homem que tem o poder é tentado a abusar dele, de maneira que é preciso que, pela disposição das coisas, o poder freie o poder, evitando o despotismo. Montesquieu buscava um equilíbrio estático, uma mistura de poderes tão hábil e prudente que se autorregule. Também acreditava que tal combinação permitiria ordenar e controlar a infinita diversidade de formas de Estado existentes. A obra sofreu ao mesmo tempo uma avalanche de elogios e de repreensões de todos os lados. Por isso, em 1750, publicou um livro-resposta chamado Defesa do Espírito das Leis. Montesquieu faleceu em fevereiro de 1755 e encontra-se sepultado na igreja de São Sulpício, em Paris.